Bom dia, irmãos, amigos. Que bom estarmos mais uma vez juntos para esse encontro. Que o Senhor nos auxilie para que seja um bom tempo de crescimento, de edificação, de afiar as nossas amizades e que Ele seja engrandecido. Nós vamos cantar dois hinos nessa manhã. O primeiro é o número 2, Grande é o Senhor. Número 2, e aí em seguida nós faremos uma oração, tá? Número 2, Grande é o Senhor. Vamos ficar em pé, os que podem. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terras cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem freio e nos pecados que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte, em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Amém. Os irmãos me deixaram fazendo um solo aí no segundo estrofe, faz parte, tá? Vou pedir ao irmão Ideraldo que faça uma oração pedindo as bênçãos do Senhor para esse momento. Pode chegar perto da frente para a gravação pegar a sua voz. Pode vir aqui, irmão. Chega aí. Bom dia, irmãos. Oremos. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu nome pela tua grandeza, pela tua soberania em toda a parte da terra, Senhor. O teu nome é engrandecido pela obra que o Senhor faz. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede aqui neste local, onde a tua palavra é glorificada, Senhor. E certamente esta manhã ela será glorificada em nossas vidas. Que ela tenha a primazia, que o Senhor tenha o primeiro lugar na nossa adoração. Te agradecemos pela tua proteção e tua provisão. Pai, te rogamos por todos aqueles que o Senhor permitiu que estiveram aqui, aqueles que não puderam vir, tu sabe o motivo. O Senhor esteja com aqueles que estão passando por dificuldade em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Mas sabemos que o Senhor prevalece sobre tudo e sobre todos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e mais uma vez nós te clamamos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha nos conceder arrependimento, convicção de pecado através da exposição e da pregação da tua palavra.
Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado em meio a tantas adversidades, em meio a tantos perigos, Senhor. Nós oramos, bendizemos o Teu nome nesta manhã, no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, irmão. Os irmãos podem sentar. Nós vamos cantar mais um. Dessa vez, Fonte-tude toda a bênção, número 26. Fonte-tude toda a bênção. Em seguida, o pastor Roberto vem para cantar alguns cânticos em hebraico. Fonte-tude toda a bênção, vem o canto me inspirar. Dom de Deus que nunca cessa, querem alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Cadê o Ebenezer? Foi Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado em vil lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Pastor. Como sempre, nós cantamos em hebraico aqui, né? Então nós vamos cantar Salmo 37, versículo 5. Gol ao Adonai, Gol ao Adonai. Entrega é a palavra gol, né? Quando você quer jogar futebol, você quer entregar a bola, né? Então entrega a sua vida, entrega seu caminho, sua vida ao Senhor. E Ele Adonai,
eu estou procurando. Bom, bem-vindo a Beichai Shalom, também na Igreja Batista Regular Vida e Paz. E é nosso privilégio de ter tido aqui nesse local, cada ano, esse encontro aos homens, né? Ou dos homens. E esse ano, o pastor Nathan Payfield será nosso pregador, nosso preleitor. Eu lembro quando ele chegou no campo. E ele trabalhava no estado de São Paulo. Eu lembro quando a esposa veio, antes do que ele, e aprendeu português e inglês em São Paulo, e depois foi trabalhar com o pastor John Swedberg, e eles estavam lá, e depois eles mudaram para Rio. E alguns anos depois de ter mudado para Rio, ele e a família nos visitamos. Nós estávamos morando perto do centro de São Paulo, e nossa casa, o apartamento, era o lugar mais próximo de todos os nossos colegas e igrejas também, do aeroporto e também da rodoviário. Então, muitas vezes tínhamos pastores brasileiros ou pastores americanos passando na nossa casa, e eles estavam nos visitando, e eu lembro quando ele disse: Pastor Roberto, por que você não vem para o Rio? Tem judeus lá também. E eu disse: por acaso nós estamos considerando isso. E depois de um ano, enfim, nós também mudamos para o Rio. Mas é um grande privilégio ter pastor Nathan aqui hoje. Pastor. Prazer. Que já tem distância, né? Já tá metros. Se eu tiver o vírus, vai voando para lá. Não vai ficar com ninguém. Agora eu tô cansado, né? Essa semana tem sido puxado, que a gente está preparando nossa mudança. Então vou deixar o pastor João de aviso. Cadê o pastor João? Se eu começo a falar em inglês, ele vai vir aqui traduzir. Né? Que às vezes quando a mente está cansada, às vezes sai palavras em inglês, né? Não deve ser tão problemático de manhã, vai ser à tarde mais um desafio, né? Então, para quem não me conhece, eu sou pastor Nathan, estou aqui no Rio desde 98, no Brasil desde 93. Então, a minha vida casada está aqui, né? Tenho minha família aqui, tenho 4 filhos, 3 são brasileiros e americanos, né? Tem 2 passaportes, e casa para eles é Brasil, né? Eles estão lá estudando, fazendo coisas, mas eles pensam Brasil como sua casa. Então, e esse momento que estamos passando hoje é um momento que acho que tanto as mulheres e os homens esperam isso, né? Durante o ano, como os jovens esperam um retiro na época de carnaval, no verão. Nós esperamos esse momento porque não temos, por causa da distância entre as igrejas, não temos muitos momentos para juntar todo mundo. Então esse momento é sempre um momento bem aguardado, para poder sentar, conversar com os homens. Para mim sempre vai rápido demais, né? Daqui a pouco é 5, 6 e já estamos saindo. Eu falo, mas eu só conversei com um quarto das pessoas que eu queria conversar. Mas é assim mesmo, não vamos reclamar. Vamos dar graças a Deus pelo dia que Ele está nos dando. Vamos abrir as nossas Bíblias para Colossenses capítulo 1. Ambas as mensagens virão dessa passagem. É uma oração de Paulo. Colossenses capítulo 1. Só deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos chegar ali daqui a pouco. Tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia, né? Parou a chuva, está quieto, um momento muito bom de ouvir a palavra do Senhor.
Senhor Deus, te agradeço, Pai, porque nos protegeu no caminho para cá, está nos concedendo esse momento de confraternização, de rever os nossos amigos aqui do campo, de outras igrejas, Pai, de poder ouvir a Tua palavra, de cantar juntos, Pai. É um momento que nós aguardamos o ano todo, um momento especial. Te agradeço, Pai, que mesmo no meio desse ano complicado, estamos conseguindo fazer, como as irmãs também conseguiram fazer, esse encontro. Agradeço pelo trabalho da igreja aqui, pelo pastor Roberto e dona Jane, e os membros da igreja que trabalharam horas preparando tudo, para nos receber tão bem e nos dar esse momento tão feliz, em que nós possamos andar juntos por algumas horas, Pai. Então peço que possa falar aos nossos corações nesses momentos. Peço a Tua ajuda, Pai. Não quero de maneira nenhuma atrapalhar a Tua mensagem. Quero que o Senhor me use como instrumento. Peço que Teu Espírito, Pai, possa encontrar em nossos corações a disposição de Te ouvir bem e de Te obedecer. E oramos isso Te agradecendo por tudo que o Senhor vai realizar em nosso meio hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, muitas pessoas estão dizendo que 2020 é um ano para esquecer, né? Nem chegamos em dezembro, nem estão fazendo as retrospectivas, né? Mas muita gente já está falando, eu não quero lembrar-me desse ano, né? A gente pode pular de 2019 para 2021, quero deixar isso esquecido. Mas, irmãos, para nós que somos filhos de Deus, é um ano para lembrar como Deus tem nos protegido, nos apoiado, nos confortado, nos fortalecido. É um ano que Ele tem se manifestado em maneiras maravilhosas. Sim, passamos por rios profundos, mas Deus andou conosco. Sim, nós passamos por chamas de sofrimento, mas Deus estava do nosso lado. E quando a tempestade de dor ameaçou afundar o barco das nossas vidas, o Senhor Jesus veio dizendo: não tenha medo, sou eu. Ele não nos deixou abandonado nesse ano tão complicado, Ele andou junto conosco. Não é um ano para ser esquecido. E diante de um Deus tão presente, tão maravilhoso, só existe uma resposta correta dos seus filhos, que é o tema do nosso encontro hoje, é de viver digno do Senhor. Que nós devemos viver para o seu inteiro agrado, né? Cada momento, do momento que eu abri os olhos de manhã até que descansar minha cabeça no travesseiro hoje à noite, quero viver de maneira que deixa meu Pai Celestial feliz. Na verdade, é um tema constante do apóstolo Paulo. Ele vai usar essa frase várias vezes nas cartas dele. Vou citar algumas. Em Efésios, a sua carta aos Efésios, ele diz em capítulo 4: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, o que foste chamado. Mais tarde, em Filipenses capítulo 1, ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Porque, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouço no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em 1 Tessalonicenses 2, versículos 11 a 12, ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, e cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Viver digno do Senhor deve ser o bater do coração de cada filho de Deus. Viver para o inteiro agrado de Deus deve ser nosso maior desejo. Mas para viver digno, para agradar ao Senhor, nós temos que saber a vontade dEle, os desejos dEle. Primeiro precisamos conhecer a vontade de Deus para depois viver de maneira
que o agrada. É isso que Paulo nos ensina em sua oração pelos irmãos em Colossos, né? É uma oração, mas a gente não deixa de aprender dele, né? Tanto como orar pelos outros, mas também nessa ordem. Conhecimento da vontade de Deus dirige o nosso comportamento, nos faz viver de modo digno do Senhor. Então vamos ler versículos 1 a 11, nós vamos acampar mais entre versículos 9 e 12, mas eu quero que os irmãos entendam o contexto, tá? Colossenses capítulo, começando com o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. À primeira vista, você pode se perguntar por que Paulo está tão preocupado em orar pelos irmãos em Colossos. Eles aparentemente tinham uma fé forte, não é como outras cartas em que logo depois de saudar, Paulo entra conversando um monte de problemas, né? Esse primeiro parágrafo cita muitas coisas boas acontecendo naquela igreja, né? Eles aparentemente tinham uma fé forte em Jesus Cristo, um amor ativo pelos demais irmãos. A palavra da verdade estava dando frutos em suas vidas. Parecem cristãos crescendo em sua fé, amando, dando frutos. E irmãos, é justamente por causa disso que Paulo não para de orar por eles. Ele diz, por esta razão, eu estou ouvindo tantas boas notícias vindo da sua cidade, da sua igreja, e por causa disso eu oro que não para, que vocês possam crescer ainda mais, né? Por quê? Porque ele sabia que existem forças dentro e fora de nós que querem desviar o crente para o egoísmo, para o eu, para a minha vontade, não para a vontade de Deus. Então ele ora, pedindo isso que nós acabamos de ler em versículos 9 a 12. Ao ler essa carta, se você ler a carta toda, nós percebemos que, mesmo com um começo bom, aqui em capítulo 1, a igreja lá tinha dificuldade sim, né? Tinha problemas, não eram perfeitos, eles precisavam de instrução, eles precisavam de correção, como os cristãos em todas as igrejas de todas as épocas. E eles, como nós, sem dúvida, lutaram para saber a vontade de Deus, saber o que Deus queria que eles fizessem. Paulo orava constantemente para que eles fossem cheios, né? Cheios ao máximo, com o conhecimento da vontade de Deus.
Qualquer filho de Deus, né, dedicado a Ele, deseja conhecer a vontade de Deus, porque é somente fazendo a sua vontade que agrada a Ele. Né? Eu não posso fazer a minha vontade para agradar a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus para agradar a Deus. Então Paulo, ele pediu ao Senhor que transbordasse os corações desses irmãos com conhecimento da vontade dEle para as suas vidas, para que eles não tivessem dúvidas sobre o que Deus queria que eles fizessem. Faz agora décadas, né? Mais de 3 décadas que eu estava na faculdade, na universidade. Mas eu lembro muita coisa, né? Eu lembro os primeiros dias que eu cheguei lá, atravessei o país todo, né? Eu moro no lado oeste, fui para uma faculdade cristã no lado leste do país. Fui lá sem conhecer ninguém. Caí numa faculdade de 7.000 pessoas lá, sem conhecer ninguém, né? Graças a Deus ele me deu colegas de quarto, amigos de quarto muito bons naquele primeiro ano, né? Que me ajudaram a sobreviver aquele primeiro ano, longe de casa, longe da minha igreja, né? Mas eu lembro que uma das primeiras tarefas que eu recebi, como os outros alunos de primeiro ano, foi de ler o manual do aluno, né? Você chega lá no quarto e lá está bonitinho em cima da sua cama o manual, né? E naquele livreto, a administração da universidade deixou claro a sua vontade, né? O testemunho cristão que esperava de mim, o comportamento cristão que esperava de mim, o que era permitido e o que não era permitido. Estava tudo ali escrito. Então, para ser um aluno com ótimo relacionamento com a administração, né, agradando o pessoal que dirigia a faculdade, e mais importante, para agradar o meu Deus, né, que me deu essa administração lá na faculdade, eu tinha que ler aquele manual, saber muito bem o conteúdo e viver segundo o conteúdo, né? Não era simplesmente arquivar tudo aquilo e fazer o que eu queria, né? Tinha que obedecer aquilo. E assim viverei numa maneira que agradaria a administração. Então, irmãos, nós devemos orar. Você deve orar. Eu devo orar para que nossos corações possam transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Mas nós precisamos fazer mais. Temos em nossas mãos o manual, né? Não de alunos, né? Mas para a vida cristã. Aqui. Aqui Deus revela o testemunho cristão que Ele espera de cada um de nós. Aqui Ele descreve o comportamento que Ele espera de mim e de você. Aqui Ele declara o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele aprova e o que Ele odeia. A verdade, a vontade dEle está aqui. Ele revela a vontade dEle aqui. Então, irmãos, se nós somos sérios na questão de procurar, de saber, de querer a vontade de Deus em nossas vidas, nós temos que ser alunos da palavra. Não só ser o pastor, não se você é só seminarista. Qualquer homem, qualquer mulher que deseja ser um filho que viva digno, né, do Senhor, tem que ser aluno, tem que ser estudante da palavra de Deus. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que anotar, observar tudo que Deus tem dito aqui. Mas também nós temos que ter atitudes corretas diante daquilo que Deus tem revelado para nós. O que deve ser nossa reação quando entendemos a vontade de Deus? Nosso Senhor Jesus tem muito a dizer sobre essa questão, nesse assunto da atitude de coração para com a vontade de Deus revelado para nós. Primeiro, eu devo ter desejo de fazer a vontade de Deus. Eu devo querer fazer a vontade de Deus. Em João 7,17, Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É uma declaração interessante que Jesus faz aqui. Muitas pessoas que ouviram Jesus não entenderam uma boa parte daquilo que ele ensinava. E quer saber a razão por quê? Porque não tiveram a vontade de obedecer ao que já entenderam da vontade de Deus.
Se alguém quiser fazer a vontade dele. Jesus declarou aqui uma verdade fundamental, irmãos. Crescimento espiritual não começa com mais conhecimento. Não começa com mais conhecimento, mas com um desejo de obedecer a Deus, seja qual for o custo. O conhecimento vem depois. Mas se você quiser crescer em sua vida espiritual, o primeiro vem no querer. Se alguém quiser fazer, né, sem saber qual é a vontade de Deus, eu já tenho o desejo de obedecer. Que muita gente chega assim: Senhor, revela para mim a sua vontade, depois eu vou decidir se eu quero ou não. Né? Coloca na mesa a sua vontade, aí eu vou decidir se eu quero para a minha vida ou não. Essa atitude de muita gente. Mas Jesus que fala que não é assim com gente séria, não. Começa com o desejo já, mesmo não sabendo completamente a vontade de Deus, de ser obediente. Né? Se alguém não entendesse parte da doutrina de Deus, deveria obedecer, praticar pelo menos o que já entendeu. Não entendeu a Bíblia toda? Tudo bem, mas da parte que você entendeu, você está praticando? Essa é a questão. Né? Um comentarista expressou o sentido dessa forma: se qualquer homem de coração simples e honesto obedecesse à vontade de Deus que ele já entende, Deus terá o prazer de encorajar e abençoar aquele homem com mais luz, com mais entendimento. Ele vai entender se essa doutrina é de Deus ou não, né? Vai avançar o seu entendimento da palavra. A maioria dos judeus, né, nessa conversa que Jesus está tendo ali em João 7, a maioria de quem está lá queria mais um sinal, né? Mais um milagre, mais uma prova. E Jesus disse para eles que mais conhecimento não era o mais importante para eles. Eles precisavam obedecer ao que já entenderam da vontade de Deus. E fazendo isso, Deus ajudaria a entender mais. A gente escuta muita gente reclamando: mas eu não entendo a Bíblia. Mas eles dizem isso sem ter a menor intenção de obedecer o que já entendem. Por que Deus deve ajudar uma pessoa a entender mais da doutrina divina, mais da sua vontade, se ela não quer colocar em prática o que ela já entendeu? Então, uma atitude de obediência, irmãos, é uma chave de entender a doutrina de Deus, de entender a sua vontade. Você tem que vir a palavra dizendo para o Senhor: Senhor, estou vindo aqui. Eu não sei qual é a sua vontade, mas desde já estou desejando fazê-la. O Senhor fala para mim o que o Senhor deseja, eu, com a sua ajuda, Pai, eu faço. Muito importante ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas também devemos ter prazer na vontade de Deus. Devemos ter prazer na vontade de Deus. Em João 4, lemos do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, né? Jesus sentou ao lado daquele poço, enquanto os discípulos foram lá para a cidade comprar comida. E aquela mulher veio e Jesus compartilhou o evangelho com ela. E quando seus discípulos voltaram, oferecendo o almoço, que Jesus disse para eles em João 4:34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Notem a atitude que Jesus tomou sobre a sua missão. Para ele, fazer a vontade do Pai não era uma coisa desagradável, não era um fardo. Eu vou fazer hoje a vontade de Deus, eu vou na igreja, eu vou evangelizar, eu vou trabalhar com as crianças, estou no berçário hoje, que fardo, né? Você não veja essa atitude em Jesus. Para ele diz: é um banquete para a minha alma. Ele tinha que fazer, sim, porque Jesus veio para só fazer a vontade do Pai. Mas não era uma atividade chata para ele. No mesmo jeito que almoçando ou jantando não são atividades chatas para nós. Para Jesus, fazendo a vontade do seu Pai, deu mais satisfação do que comer comida. Ele estava demonstrando essa satisfação naquele momento, evangelizando a mulher samaritana. Como um comentarista notou, parte da tarefa que seu pai lhe deu era transmitir sua bênção à mulher de Sicar e através dela aos demais habitantes do lugar.
E a satisfação que Jesus agora experimentava por ter feito a vontade do Pai era maior do que qualquer satisfação que o pão podia proporcionar. Então, irmãos, deixe-me perguntar. Fazer a vontade de Deus é prazeroso para você? É uma atividade emocionante para você fazer a vontade de Deus? É o único foco da sua vida ou é uma coisa que você encaixa nas outras coisas que são mais legais? Você está obedecendo Deus só por obrigação ou porque é seu maior desejo, é o que mais te anima? Irmãos, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas deve ser a coisa mais prazerosa. Deve nos deixar tão animados que queremos mais. Não estou dizendo que todo dia fazendo a vontade de Deus é fácil, né? Às vezes é difícil. Mas há um prazer em nosso coração quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, porque queremos fazer e temos prazer naquilo. No mundo físico, se você não tem fome ou sede regularmente, né, no seu corpo, algo está errado. Se passa muito tempo alguém em casa não querendo comer, não querendo beber, a gente leva para a UPA ou para o hospital, né? E no mundo espiritual não é diferente. Se você não tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, algo está errado. Você tem que procurar ver, orar, ver no seu coração qual é o problema. Pede a Deus: Senhor, eu não estou sentindo fome e sede de fazer a sua vontade, eu não tenho prazer. Então algo está errado e não está com Deus, está com você. Fazendo a vontade do Pai trouxe satisfação profunda para Jesus e deve trazer para nossas almas a mesma coisa. Mas o que fazer quando nossos corações querem algo diferente do que a vontade de Deus? Quando a minha vontade, mesmo eu, né, querendo fazer a vontade de Deus, talvez eu tenha sonhado em alguma coisa e Deus revela outra. E agora? O que Jesus me ensina? Nós devemos submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando Jesus se aproxima daqueles momentos horríveis da cruz, de sofrimento da cruz, ele fica muito perturbado. Sua natureza humana naturalmente desejava escapar de tal sofrimento profundo. Isso é natural, isso não é pecado. Quem é que quer passar uma dor como aquela? Mas sozinho, sob as estrelas, Jesus submete sua vontade humana à de seu Pai. Ele pede ao Pai que, se for a sua vontade, por favor, remova o cálice de sofrimento. Mas se não for, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então, o que aprendemos com esses momentos profundos que Jesus passou sozinho com seu Pai? Nós entendemos o seguinte: quando o sofrimento invade as nossas vidas, não é errado pedir ao nosso Pai Celestial o livramento do dor. Ou quando a vontade, o que nós temos sonhado, talvez uma direção, e começa a aparecer outra coisa, de pedir ao Pai: Senhor, isso não pode ser. Mas nossos pedidos sempre têm que terminar com as mesmas palavras. No fim: não a minha vontade, mas a tua seja feita. A minha vontade será submissa à tua sim. A vontade do nosso Pai Celestial deve ser prioridade até mesmo acima do nosso conforto. Então, irmãos,
São várias atitudes que Jesus nos ensina em relação à vontade de Deus. Então devemos pedir ao nosso Deus para que Ele nos enchesse do conhecimento da sua vontade. Devemos investir tempo e energia estudando as Escrituras, onde Deus revela a sua vontade. Mas e também devemos ter essas atitudes corretas em relação à vontade de Deus. Mas o interessante aqui é que Paulo combinou este pedido com a seguinte frase: com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual é a importância disso? Ele está orando aqui. Ele diz: não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas o que significa isso? Que entendemos a vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Porque, irmãos, é possível saber a vontade de Deus, mas decidir não fazer. Nós podemos lembrar de exemplos infelizes em nossas vidas, quando nós tínhamos o conhecimento da vontade de Deus, não havia dúvida do que o Senhor queria que fizéssemos, ou que Ele queria que sejamos, mas escolhemos um caminho diferente. Viramos as costas do Senhor e falamos: não, eu vou fazer do meu jeito. E Paulo sabia que não era suficiente apenas orar pelo conhecimento da vontade de Deus, mas também que seus irmãos na fé se entregassem à vontade de Deus. A sabedoria bíblica e a compreensão espiritual estão sempre ativas. Não são apenas atividades mentais, mas são decisões tomadas na vida diária. Observe a definição prática, por exemplo, de sabedoria que o apóstolo Tiago nos dá. Em Tiago, capítulo 3. Ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes de animal e demoníaca. Pois não está inveja, sentimento faccioso, não é de coisa ruim. A sabedoria é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem pendimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, segundo Tiago, a sabedoria que vem de cima não é apenas conhecimento do que Deus deseja, mas realmente viver o que Deus deseja. Um homem biblicamente sábio sabe que Deus deseja que ele seja puro. Então ele se esforça para viver puro. Ele sabe que Deus quer que ele seja pacífico e manso. E por isso, com a capacitação do Espírito, ele se esforça a viver assim. Ele sabe que ele deve estar disposto a ceder, nem sempre forçando o seu ponto de vista ou desejos aos outros. Então ele vive assim. Ele sabe que deve ser misericordioso e sabe que deve produzir bons frutos em sua vida. Então ele vive assim. Ele sabe que deve viver sem parcialidade, tratando todos ao seu redor com justiça, sem preconceitos, e luta para viver isso com seus vizinhos e seus conhecidos. Ele sabe que deve viver uma vida genuína, não hipócrita, e portanto seu desejo e seus esforços são direcionados a viver tal vida. Este é o homem verdadeiramente sábio. Ele conhece e vive a vontade de Deus. Quando a família de Jesus, então descrente, veio buscá-lo no meio do seu ministério, ele apontou para seus discípulos e declarou: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3:35. Visto que Jesus sempre faz a vontade de seu Pai,
Ele tem uma afinidade especial com aqueles que vivem com o mesmo desejo em seus corações. Provamos que somos realmente membros da família de Deus quando, como nosso irmão mais velho, buscamos diariamente, momento a momento, fazer a vontade de nosso Pai. Nossas verdadeiras identidades como filhos de Deus são reveladas por nossas atitudes para com a sua vontade. Os verdadeiros filhos de Deus ocupam-se em fazer a sua vontade. Então, irmãos, se queremos viver dignos do Senhor, então precisamos nos dedicar ao prazer de entender a vontade dele. Não tem atalhos. Temos que ser estudantes das Escrituras. Temos que investir tempo encontrando com o nosso Senhor nas páginas da Bíblia, conversando com Ele em oração, porque isso é o passo fundamental em viver digno do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, diante do espelho da Tua Palavra, Pai, ajuda-nos a dar uma olhada honesta em nossas vidas. Muitos de nós temos muito conhecimento da Tua vontade. Conhecemos a Tua Palavra, entendemos o que o Senhor gosta, não gosta, o que aprova, não aprova, quais são os Teus desejos. Sabemos muita coisa, mas saber não é suficiente. Temos que viver isso. Temos que deixar a Tua vontade mudar as nossas decisões e o nosso jeito de ser. Ajuda-nos, Pai, a ser homens que estudam a Tua Palavra, que têm prazer de abrir as Escrituras para Te encontrar nelas, para buscar entendimento, Pai, do Teu coração, com desejos ardentes em nossos próprios corações, Pai, de Te seguir na obediência. Não queremos ser homens com coração duvidoso, dividido, homens que não vivem dignos do Senhor. Faça-nos, Pai, homens que têm prazer de buscar Te conhecer, de entender os desejos do Teu grande coração e de deixar isso dirigir as nossas vidas. Assim, Pai, nós vamos tomar passos na direção de viver dignos do Senhor. Entendemos que não podemos fazer isso em nossa própria força, Pai. Precisamos muito do auxílio do Teu Espírito. Mas tem a ver sim com nossas vontades. Tem cooperação envolvida aqui. Então ajuda-nos a ter isso como prioridade, como eixo das nossas vidas, querer Te conhecer e Te obedecer. Oramos isso em nome do Senhor Jesus.